Saíram os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2020 do Itaú Unibanco, um dos bancos ou uma das empresas queridinhas dos investidores na hora de investir o seu dinheiro em ações. E rapaz, preciso te falar que a queda foi grande. A queda em um ano, na verdade, em 12 meses, foi de mais de 43% e a queda no trimestre de 46% do lucro líquido. O que aconteceu? Quais são os números mais importantes e as perspectivas para o Itaú Unibanco nessa pandemia, nessa crise do coronavírus? Fica nesse vídeo que eu vou te passar todo o balanço, todas as informações financeiras mais importantes. Se você caiu agora no vídeo no canal, não sabe quem eu sou, meu nome é Bernardo Pascovitch, eu sou fundador do Yubi, que é quem dá o nome aqui para o canal. O Yubi é o maior buscador de investimentos do Brasil, uma plataforma totalmente gratuita para você encontrar, comparar e escolher o melhor investimento em renda fixa, fundos de investimento e renda variável. Acesse lá depois que você vai gostar muito. Aqui no canal eu faço vídeos falando sobre tudo de investimentos e todos os dias eu faço um fechamento de mercado, um resumo dos investimentos do dia no meu Instagram. Acesse lá depois, @Bernardo Pascovitch, o link está aqui embaixo na descrição também. Então vamos lá, tem alguns números importantes para te passar e depois alguns comentários sobre tudo o que está acontecendo neste momento no Brasil e no mundo e como que isso afeta o Itaú Unibanco, né, Itubi, que é realmente um queridinho dos brasileiros. Lucro líquido, como eu falei no começo. O lucro líquido foi de 3,9 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2020. Isso representa, na comparação com 12 meses, uma queda de 43,48%. Na comparação do trimestre anterior, do quarto trimestre de 2019, a queda foi de 46,58%. Então a queda foi até maior na comparação com o último trimestre do que na comparação com 12 meses, porque 2019 foi um ano que o lucro líquido do banco aumentou bastante. O ROI, o retorno sobre investimento, né? O retorno sobre, enfim, todas as operações do Itaú, olha só, ficou em 12,8%, é um valor baixo e é um valor 45,76% mais baixo do que os 12 meses anteriores. Em março de 2019, esse valor era de 23,6%, caiu para 12,8%. No último trimestre, a queda foi de 45,99%, uma queda até maior, porque o ROI era de 43,7%. Não mencionei que este lucro líquido de 3,9 bilhões no trimestre é o menor resultado trimestral do Itaú desde 2016. Então, em quase 4 anos, esse foi o menor resultado do Itaú Unibanco. A carteira de crédito do banco teve uma forte expansão, então cresceu em 12 meses 18,86% e no trimestre cresceu 8,84%. A carteira de crédito agora em março fechou a 769 bilhões e 200 milhões de reais. Uma grande carteira de crédito, uma das maiores do Brasil. Despesas do Itaú Unibanco somaram 12, olha só que loucura, eu me preocupo às vezes com o tamanho da despesa do Yubi. A despesa do Itaú Unibanco em um trimestre, 12,1 bilhões de reais em um trimestre. Na comparação com 12 meses, ficou exatamente zerada, era exatamente essa despesa em 12 meses. Na comparação com o trimestre anterior, teve uma queda. Então, bom, houve uma redução das despesas do banco, uma queda de 6,92%. Claro que bom, depende como o banco reduziu essas despesas, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe no vídeo, mas no relatório você consegue ver exatamente, linha por linha, quais foram as despesas que tiveram eventualmente um aumento ou uma redução mais expressiva. Inadimplência total. E quando eu falo total, eu estou pegando a América Latina e Brasil, tá? O Itaú tem uma atuação importante na América Latina, então aqui ele apresenta os resultados dos dois. Ele enxerga o total, América Latina e Brasil. Vou passar aqui do total para facilitar. No total, a inadimplência ficou em 2,6%. Há 12 meses, a inadimplência era de 2,5%, então subiu 0,1 pontos percentuais. E no trimestre anterior era de 2,3%, aí subiu 0,3 pontos percentuais. Tem um número muito interessante aqui no relatório, eu pelo menos achei bem interessante, que fala da quantidade de abertura de contas pelo aplicativo. Houve um grande aumento do número de aberturas de contas. Olha só, foram 341 mil aberturas de contas neste trimestre, até março de 2020. Representa um aumento de 374%
na comparação com 12 meses. Olha isso, explodiu a quantidade de abertura de contas do Itaú Unibanco pelo aplicativo. Eram 91 mil aberturas de conta em 2019, em março de 2019, e na comparação com o último trimestre o aumento foi de 54%. Eram 221 mil aberturas de contas em dezembro. Esses são os números principais aqui do Itaú Unibanco sobre esse trimestre de 2020. Tenho feito alguns vídeos, né, sobre algumas das principais empresas do Brasil, companhias, sobre os seus resultados financeiros, porque eu estou muito interessado em enxergar o real impacto do coronavírus nos números, na rentabilidade, na receita, no resultado dessas corporações. É bem verdade que o maior impacto do coronavírus vai acabar ficando para o segundo trimestre, talvez, de 2020, porque o primeiro trimestre acabou no dia 31 de março, né? E o coronavírus ele começou a produzir mais efeitos com quarentenas no Brasil a partir do dia 16 de março, mais ou menos. Então o impacto foi muito curto no primeiro trimestre. O impacto maior vai ficar assim no segundo trimestre. Mas de alguma forma já é uma introdução, já é uma visão do tamanho do problema, do tamanho da redução de lucros e tudo isso. Falar um pouquinho aqui, tem alguns dados muito interessantes no relatório, mas o que acaba afetando muito, ou afetou muito, a queda do lucro líquido e a queda do ROI é, mais uma vez, provisionamento. Assim como eu falei no vídeo do resultado financeiro do Bradesco, vou deixar o link também aparecendo aqui na descrição do vídeo para você assistir depois. No caso do Itaú, assim como no caso do Bradesco, houve um grande provisionamento, ao contrário do Santander. Então o Santander ele não fez um grande provisionamento, ele está analisando mais casos concretos pontualmente, sem fazer um grande provisionamento como estão fazendo Bradesco e Itaú. E aí, neste momento, o Santander passou o Itaú como o banco mais lucrativo ou mais rentável para o acionista. Porque o ROI do Santander não teve essa queda gigantesca que houve no Itaú e no Bradesco. Mas vamos lá. Provisionamento do Itaú, 10,4 bilhões de reais agora no primeiro trimestre, um aumento de 147% em 12 meses, um aumento muito, muito grande. E na comparação com o trimestre anterior teve um aumento de 69%. Tudo isso, claro, são preocupações com a piora da qualidade do crédito no Brasil. Já vou passar para você um pouco da carteira de crédito do Itaú, que eu achei também esse dado bem interessante, mas com essa piora do cenário de crédito e com essa crise econômica do coronavírus, há uma preocupação muito grande por parte do banco de que empresas quebrem, empresas não paguem suas dívidas, empresas deem calote ou renegociem, etc. Então esse provisionamento significa basicamente que o banco está se blindando, ele está se preparando para um cenário de piora da qualidade de crédito no Brasil, de devedores não conseguindo pagar suas dívidas. Para chegar nesse número, nesse provisionamento, é interessante, o Itaú tem um modelo todo matemático, um modelo de projeções, expectativas, e também tem muito o conhecimento dos banqueiros, da administração de todo o banco, nessa história de décadas de atuação do banco no Brasil. É dessa forma que eles chegam nesse número de provisionamento e nesse cálculo de quanto dinheiro que eles precisam ter. Falei do provisionamento, vou falar um pouquinho então dessa carteira de crédito. Alguns números que eu achei muito interessantes de passar para você, para entender assim, o que seria um possível impacto dos setores mais afetados pelo coronavírus na carteira de crédito do Itaú. E como eu mencionei para você, cresceu bastante, está em 769 bilhões e 200 milhões de reais. Olha, a carteira de crédito, na comparação com o último trimestre, então de 2019, teve uma queda de 7,8% no uso de cartão de crédito de pessoas físicas. Então, na parte de crédito, diminuiu o número de pessoas físicas usando cartão de crédito e gerando receita para o Itaú. Por outro lado, todas as outras áreas de pessoas físicas tiveram um aumento na área de crédito. Olha só, crédito pessoal foi o que mais cresceu no período. O crédito pessoal cresceu 20% em 12 meses e cresceu 8,1% no trimestre. Faz bastante sentido ter esse aumento do crédito pessoal no momento de desaceleração econômica, demissões, né, perda de renda por parte da população. Então faz sentido a população ou a sociedade buscar mais crédito ou linhas de crédito pessoais no momento de crise. Então teve esse aumento grande que me chamou a atenção de 20% em 12 meses e 8,1% só na comparação com o trimestre. PMEs
Micro, pequenas e médias empresas também teve um crescimento bem expressivo, 31,9% aumento da carteira de crédito em 12 meses e 9,7% no trimestre. E as grandes empresas também tiveram o segundo maior crescimento, 24,5% em 12 meses e 12,5% no trimestre. Então, no trimestre, quem mais cresceu em termos de representatividade na carteira de crédito do Itaú Unibanco foram as grandes empresas, depois as PMEs e depois as pessoas físicas. Por que é importante você entender o funcionamento da carteira de crédito de um banco? Porque é olhando para esses números que você consegue identificar quais são as áreas potencialmente mais problemáticas e que poderiam trazer mais risco para o banco e para o seu dinheiro se você for acionista do Itaú Unibanco, do Bradesco ou de outra instituição financeira. É por meio dessa análise que você precisa entender e fazer as suas projeções, as suas análises fundamentalistas. O que eu estou te passando é que o que mais cresceu na carteira de crédito do Itaú Unibanco foi justamente a parcela de grandes empresas. E quando a gente olha para a carteira de crédito de maiores devedores, olha só que interessante. O maior devedor atualmente do Itaú Unibanco, uma empresa só, deve 7 bilhões de reais para o Itaú Unibanco. Olha que loucura. Uma empresa, não fala na verdade se é uma empresa, mas só pode ser uma empresa, né? Deve 7 bilhões de reais para o Itaú Unibanco. Só que esse maior devedor, ele representa só 1% da carteira do Itaú Unibanco. Quando eu trabalhei como advogado, a gente conversava muito sobre isso no escritório que eu trabalhava, que você não podia ter poucos clientes ou um cliente que representasse muito do faturamento do escritório. Porque se você e é uma coisa que eu trago para o IAB também. Se eu tenho um cliente que representa, sei lá, 30%, 40% da minha receita, se eu perder esse cliente, se ele quebrar, eu estou lascado. Minha empresa vai pro ralo, vai embora. No caso do Itaú, o maior devedor representa só 1%. Então, se esse maior devedor não pagar, é só 1% afetado da carteira de crédito do Itaú. Não é nada muito relevante. É interessante analisar isso quando você pensa em bancos. Os 100 maiores devedores juntos, devem 113,7 bilhões. Então, olha, o maior deve 7 bilhões, os 100 maiores juntos devem 113,7 bilhões. Só que esses 100 maiores, eles representam 16% da carteira de crédito do Itaú. Então, você pegar os 100 maiores, que devem 113 bilhões de reais, representa também só 16% da carteira. É uma carteira muito bem distribuída, né? Uma carteira muito protegida, né? Uma carteira muito controlada. E o Itaú diz no relatório que não teve grandes modificações, não teve grandes diferenças do perfil da sua carteira de crédito durante esse primeiro trimestre. E individualmente, os maiores devedores, que representam 30% da carteira de crédito, são as grandes empresas. Por isso que eu te falei lá atrás, quanto que cresceu de crédito da carteira para pequenas empresas, para micro e pequenas empresas, para grandes empresas e para pessoas físicas. Claro que as pessoas físicas são as mais numerosas em termos de clientes, mas 30% pertence às grandes empresas. Então, o menor número de clientes, que são as grandes empresas, representam a maior parte, não maior parte percentual, mas proporcionalmente, são o menor número de clientes com maior participação na carteira de crédito. Agora, olha que interessante também. Preocupações que a gente tem maior com o coronavírus. Quais são os setores mais afetados pelo coronavírus? Primeiro, lazer e turismo. Segundo, não nessa ordem, tá? Mas os 3 mais afetados: lazer e turismo, viagens, né? Viagens e companhias aéreas, etc. E óleo e gás. Petróleo tem sido muito afetado. E olha só, a atuação desses 3 setores na carteira de crédito do Itaú é muito, muito pequena. Óleo e gás participa só com 1,3% da carteira de crédito, super pouco. Lazer e turismo só 0,9% e companhias aéreas só 0,2%. Então, tudo que tiver de problema em companhia aérea é só 0,2% da carteira de crédito do Itaú. É realmente bem pouco e não é suficiente para trazer algum tipo de grande preocupação em razão do coronavírus. Então, quando a gente pensa no coronavírus e o impacto que pode trazer ao Itaú Unibanco, realmente nesses setores da economia, nessas empresas, é algo muito residual. É claro que tem uma preocupação com todo o resto, né? Com varejo, com pessoas físicas, carteira de crédito pessoal, etc. Mas em termos dessas empresas maiores, mais afetadas, óleo e gás, lazer, turismo e companhias aéreas, é bem menor. Receita de serviços, como que o Itaú ganhou dinheiro no primeiro trimestre? Teve um aumento de 10,4% das receitas
em 12 meses e uma queda de 8,1% no trimestre. O que mais me chamou a atenção do grande aumento de receitas do Itaú Unibanco, teve uma explosão de 148,1% em 12 meses na carteira de assessoria econômica, assessoria financeira e corretagem. É bem a área de atuação do IUB, é a área de investimentos. Teve essa grande explosão, esse grande crescimento na carteira do Itaú, que eu achei muito interessante. O mercado de investimentos realmente crescendo bastante e a gente observou, eu falei sobre isso, é o mesmo comportamento no caso do Bradesco. O Bradesco também, a área que mais cresceu em termos de receita foi corretagem e assessoria financeira. No trimestre, essa área caiu 18,9%, mas no geral cresceu bastante. E a receita que mais caiu, tanto no ano quanto no trimestre, foi de adquirência de cartão de crédito, que é basicamente maquininhas. Então, é todo o setor de adquirência de meios de pagamento, mas para simplificar, você pode pensar nas maquininhas de cartão de crédito que tiveram uma grande queda. Claro, pessoas fechadas ou consumindo menos, crise, etc., gastam menos no cartão de crédito fisicamente, né? No online, a adquirência funciona de outra forma. A adquirência teve uma queda de 33,4% em 12 meses e 18,9% no trimestre, empata com a queda de assessoria financeira e corretagem. Guidance aqui para 2020, também suspenso, igual ao do Bradesco. Vou até ler aqui um trecho. Os principais fatores que influenciarão a carteira de crédito vai vir do coronavírus, né? E eles esperam, o Itaú espera uma alta demanda com relação a volumes de renegociação, ou seja, pessoas físicas, pequenas e médias empresas querendo e buscando uma renegociação. As receitas de serviços também vão continuar pressionadas por conta da atividade econômica mais baixa e pela indisponibilidade do mercado de capitais. Então, empresas fazendo menos transações, emitindo menos ações, emitindo menos debêntures, títulos, etc. E o custo do crédito todo o modelo de provisionamento vai seguir exatamente toda a projeção e modelo matemático do Itaú que ele já tem. O que eu achei muito interessante aqui que eu queria te passar, o Itaú fez um estudo muito interessante sobre cenários de recuperação da economia brasileira. Eu achei isso muito legal. Vai aparecer aí na tela para você, mas deixa eu falar. São dois cenários aqui. Primeiro é a queda do PIB brasileiro no primeiro semestre versus o tempo que demorar para a quarentena ser restabelecida ou ser cancelada. E depois o tamanho da queda do PIB do Brasil no ano versus a quarentena. Olha só que interessante. Se a quarentena for até o dia 31 de julho, que seria o pior cenário aqui traçado pelo Itaú, a quarentena mais, o término mais longínquo, a queda do PIB no primeiro semestre será de 13,1%. Se a quarentena acabar mais ou menos no dia 8 de maio, 15 de maio, a queda do PIB fica entre -9%, -8%, -10% no primeiro semestre. Mas o gráfico que eu achei mais interessante é o segundo, é uma matriz, e aí a referência é do lado, no eixo vertical, desculpa. Tem as datas de término da quarentena e no eixo horizontal tem o percentual de recuperação do PIB da queda do primeiro semestre no terceiro trimestre, que seria o primeiro depois da quarentena. Ou seja, a depender de quanto a quarentena durar e a depender de quanto no terceiro trimestre, que é o primeiro depois da quarentena, a economia brasileira conseguir recuperar o que perdeu no primeiro semestre inteiro, a gente vai ter alguma noção do tamanho do estrago no ano. E o pior cenário aqui do Itaú seria a quarentena acabar dia 31 de julho de 2020 e no terceiro trimestre conseguir recuperar só 25% do PIB perdido no primeiro semestre. E aí no ano seria uma queda de 6,9% do PIB brasileiro. Seria o pior cenário projetado pelo Itaú. E na outra ponta, o melhor cenário seria a quarentena acabar dia 8 de maio, uma coisa praticamente impossível, e no primeiro trimestre a economia brasileira recuperar 100% do que perdeu no primeiro semestre. Então, se em 3 meses a economia brasileira conseguir recuperar 100% do que perdeu em 6 meses, a queda no ano seria de 1,9%. Seria o melhor cenário. Minha opinião, Bernardo, chute total, acho que a quarentena acaba mais ou menos entre 5 de junho e 12 de junho, mais ou menos, na minha opinião. E acho que no primeiro trimestre a gente não recupera mais do que 50%, então entre 25% e 50% para mim. Ou seja, pelo Itaú, na minha concepção, Bernardo, no meu chute, a queda do PIB brasileiro ficaria para 2020
entre 4,3% e 5,1%. Vamos ver se eu vou acertar ou vou errar. Esse foi o resumo de todo o resultado financeiro, na verdade não de todo, né? Das partes mais importantes do resultado financeiro do Itaú Unibanco no primeiro trimestre de 2020. Uma queda grande do lucro, uma queda do ROI, uma queda importante de alguns setores, mas é um banco incrível, né? Um banco muito grande, maior da América Latina, historicamente um dos bancos prediletos, não na minha opinião, mas de analistas, de investidores. Vamos ver o que vai acontecer para os próximos meses, trimestres e para o ano de 2020. Comenta aqui embaixo agora, é o que eu quero pedir para você. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, se foi útil, se foi interessante, para eu saber se eu faço mais vídeos sobre resultados financeiros de empresas ou não. Obrigado, um abraço e até o próximo. Tchau!